Bom, vamos lá. É, Hoje nós começamos nossa segunda aula do minicurso. Para quem não estava ontem, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que foi visto ontem, tá? Embora tenha o vídeo, né, disponibilizado lá no grupo, mas o que que a gente viu ontem? Para quem não me conhece, meu nome é Paula, Paula Romanos, sou bailarina de formação, sou terapeuta, mãe. Adoro bichos, então vocês estão vendo, né? Tem a Mel, que é a cachorra, a Mi, que é a gata. E meu carro-chefe aqui nas terapias é a constelação familiar. E comecei a estudar a criança interna depois que eu me formei como consteladora e não tive a questão da criança interna, né? Não tive esse olhar para a criança quando eu estava estudando em todas as minhas formações de constelação. E fui estudar por conta. E vi que tinha muita ligação, que tinha muita relação estudar a nossa própria criança interna. E a nossa criança interna nada mais é do que tudo o que nós vivemos na nossa infância e, é, e ainda está dentro da gente. E que muitas vezes a gente não conseguiu elaborar porque a gente não tinha recursos, é, de um neocórtex pré-frontal já amadurecido, então a gente não tinha recursos para elaborar tudo o que tinha acontecido com a gente, e a gente jogou debaixo do tapete e lá ficou. Só que não significa que sumiu. Então, muitas vezes, esses traumas ainda comandam, né, a nossa vida, ainda estão no nosso piloto, no nosso volante. E ontem nós fizemos um exercício, uma prática, que foi bem forte. Algumas pessoas me relataram depois no privado que tinham chorado muito, que se podiam fazer de novo e tal. E para quem não conseguiu assistir, recomendo que assista. Hoje nós vamos ter uma outra prática. E hoje nós vamos falar o seguinte: nós falamos ontem também sobre os sete corpos sutis, onde que mora essa criança, que ela mora no nosso campo emocional. Então não adianta a gente buscar ela no campo mental, porque ela não vai estar lá, ela vai estar em outro lugar. E se a gente não tiver as ferramentas certas, se a gente não tiver os recursos adequados para acessar a dor dessa criança, dificilmente a gente vai conseguir chegar com assertividade, com rapidez, porque vamos combinar, né? A vida é muito curta para a gente ficar patinando, patinando, patinando. Então, quanto mais a gente tiver ferramentas assertivas, mais rápido a gente vai para o próximo nível. E a gente falou de um tripé, né? Do espiritual, corporal e emocional. E a criança interna está aqui dentro do emocional. E a gente falou que todos nós temos uma criança ferida, em maior ou em menor grau, porque nós não tivemos pais perfeitos, nós não vivemos num mundo perfeito, e isso caracteriza traumas de infância, mesmo que a gente nem imagine que a gente tenha traumas. Ah, mas eu nunca fui abusado, eu nunca apanhei, meu pai e minha mãe nunca sempre se deram super bem, estou em paz, mas não sei por que minha vida financeira não anda. Então, será mesmo que está tudo em paz? Será mesmo que só você é o alecrim dourado que teve a infância perfeita? Então, às vezes você não se lembra e a gente colocou muitas coisas debaixo do tapete para poder sobreviver, para poder seguir, porque se a criança ficasse remoendo aquilo, ela não ia sair do lugar. Então a gente guarda numa gavetinha para conseguir seguir adiante, mas está ali. E hoje eu quero deixar uma coisa muito clara. Quem tiver dúvidas, pode escrever no chat, pode abrir o microfone, pedir a palavra, não tem problema nenhum. Isso aqui não é um monólogo, isso aqui é uma conversa, é um curso, mas também eu gosto muito de ouvir vocês, tá? Enfim, vamos lá. Hoje, o que que a gente vai ver? Conforme o que eu apresentei ontem, né? Hoje não tem slides, porque eu acabo me prendendo muito ao que eu escrevi no slide, não,
desenvolvo muito o meu raciocínio. Então, vou me esforçar para fazer slides para amanhã, mas não garanto porque eu realmente gosto de ficar mais solta. Hoje, o que que a gente vai olhar? Por que devemos olhar para a nossa criança? Que cáspita de criança interna é essa que a gente tanto precisa olhar? Ontem nós falamos um pouco sobre a questão dos gatilhos e a gente vai aprofundar um pouquinho mais no seguinte: muitas vezes a gente tem reações desproporcionais àquilo que está acontecendo e nem a gente se reconhece. Então, quando isso acontece, muitas vezes é a sua criança que está no comando, porque tem uma dor do abandono, uma dor da rejeição, uma dor da exclusão que não foi vista e que ficou guardadinha como um gatilho. E quando você menos espera, algo mínimo acontece, você tem uma reação completamente desproporcional. Por exemplo, nós não somos uma ilha, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em tribos, nós vivemos em clãs, nós vivemos em grupos, nós vivemos em relações. Se você se relaciona com alguém que não admite, por exemplo, que você, vou dar um exemplo aqui, não admite que você não ligue na hora que você chega em casa, sei lá, dá um exemplo qualquer. E aí um dia você esquece. O que que é isso? Medo do abandono, essa pessoa acaba desenvolvendo um excesso de controle. Então, ela acredita inconscientemente que se ela tiver um excesso de controle sobre o outro, ela não vai perder o outro. E é exatamente o contrário, né? Quanto mais eu tento controlar o outro, mais eu perco o outro. Então, quando a gente consegue perceber isso, que esse excesso de controle tem muito a ver com a minha dor do medo de abandono, eu consigo ter relações mais saudáveis. E quando eu fico mais saudável, eu atraio relações mais saudáveis. Quantas pessoas eu já não atendi que falaram assim: ah, eu tenho dedo podre para relacionamento. Por quê? Porque eu só atraio pessoas abusivas, tá? Aí você vai ver o que que acontece. Ela está atraindo pessoas abusivas por ressonância, porque ela também tem esse comportamento, ou pessoas dentro do sistema dela têm esse comportamento. Então, é um espelho, tá? E se a gente não olha para nossa criança, a gente joga essas dores no colo do outro. Eu quero que o outro resolva para mim. Então, eu muitas vezes me relaciono e busco parceiros e parceiras que vão, que eu tenho a intenção de jogar as minhas dores no colo dele para ele resolver. Como assim ele não percebeu que eu estava cansada? Como assim ele não percebeu que eu estava com fome? Não, ele não percebeu, porque ele não é obrigado a ter bola de cristal. Se você não fala, e aí fica emburrada, né? Isso é um comportamento de criança birrenta, mimada. Só que muitas vezes é inconsciente e você não controla. É algo, é uma raiva, é uma coisa que é mais forte que você. Isso é uma dor da sua criança. Por exemplo, tem gente aqui que pode se sentir o irmão ou a irmã preterida. Ah, porque a minha mãe e meu pai gostavam mais do meu irmão, da minha irmã. Ou o filho dourado. Sempre foi aquele que recebeu mais atenção ou mais afeto. E aí também pesa, porque se a minha mãe está falando que eu sou perfeito, eu não posso errar. Se a minha mãe está falando que eu sou boa em tudo, que eu tenho que ser sempre melhor que todo mundo, eu não tenho o direito de escorregar. E isso também fica pesado. E aí, ontem também a gente comentou um pouco sobre a visão sistêmica para essa criança.
Então, a nossa prática hoje, ela vai ser, não vai ser no final, ela vai ser, talvez eu faça até alguma coisa no final, mas a nossa prática principal vai ser agora. Eu vou pedir para vocês que tenham aí papel e caneta, para que vocês anotem três coisas. A primeira, como que vocês acreditam que foi a infância dos seus avós? Como que você acredita que foi a infância dos seus avós? A segunda coisa é, como que você acredita que foi a infância dos seus pais? E a terceira, como foi a sua infância? E aí você vai dar o seu ponto de vista para aquilo que você já sabe, através dos seus pais ou dos seus avós, e a sua percepção pela sua infância. Não é para você dizer o que te contaram, é a sua percepção. Então, se a sua avó te contou uma história, qual foi a sua percepção diante dessa história, tá? Como que você acredita que foi a infância dos seus avós, como você acredita que foi a infância dos seus pais e como foi a sua infância. Pode colocar aí uma frase, alguns adjetivos, só para a gente ter um parâmetro comparativo, de referência, tá? Materno e paterno? Isso, a geração toda. A gente contabiliza, conta a geração toda. Isso, vão escrevendo aí se vocês têm papel e caneta. Se não, escreve no celular ou só pode fazer uma reflexão. A maioria já terminou? Ótimo. É, quem não terminou, não tem problema. É mais para a gente trazer essa consciência, tá? O que eu quero que vocês façam agora é o seguinte: baseado nisso que vocês escreveram, a infância dos avós de vocês foi mais dura ou mais fácil do que a infância dos pais? O que que vocês perceberam? Oi? Eu penso que pela geração ela foi bem mais dura. Mais Eu não dura. via essa questão de infância, né? Até pelo meio que eles viviam na roça. Na Uhum, infância já tinha que enfrentar o trabalho pesado, meus avós. Meu pai conta, meu pai já foi sofrida demais também. uhum. Alguém teve a percepção de que a infância dos avós foi mais fácil do que a dos pais?
A infância dos pais de vocês foi mais fácil ou foi mais dura do que a infância de vocês? Eu acho que foi mais dura, mais difícil. Mas a Cláudia escreveu mais dura, Noeli mais dura. Alguém acha que a infância dos pais de vocês foi mais fácil do que a infância de vocês? Ok. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o papel e a caneta aí um pouquinho apoiado, vai sentar numa posição confortável, vai fazer uma respiração profunda. Fecha seus olhos e você vai visualizar na sua frente os seus avós, mesmo que você não os tenha conhecido. Se tiver avós adotivos, também acrescente os biológicos e se tiver adotivos também. Todos os seus avós aí na sua frente. Isso. Se você não os conheceu, você vai se conectar à energia deles, porque essa energia está dentro de você. Essa energia te habita. Então você vai olhar para esses quatro ou mais avós, se você tiver avós adotivos, e vai falar assim: agora eu vejo a força de todos vocês, em voz alta, ou mentalmente, como você preferir. Vejo que a infância aí foi dura. Eu sinto muito. Sinto muito se uma parte minha tentou carregar essa dor de vocês. Reconheço que aqui foi mais leve. E só pôde ser mais leve porque vocês aguentaram firme. Agora eu lhes devolvo o que lhes pertence. Fico só com o que é meu. Com muito respeito à hierarquia, eu volto para o meu lugar de neto e neta. Agora, na frente dos seus avós, vocês vão visualizar os seus pais. Mesma coisa, se tiver pais adotivos, madrasta, que você considera mãe e pai, também pode colocar. Fala para eles: quanta força, meus pais. Agora eu vejo que a infância na geração de vocês foi mais dura do que a minha. Eu sinto muito. E eu abro mão de carregar as dores das suas crianças. Eu só tenho recursos para carregar as dores da minha criança.
Eu sou filha, eu sou filho, eu cheguei depois. Vou pedir para vocês fazerem uma reverência para os seus avós e pais, abaixando um pouquinho a sua cabeça e voltando em sinal de gratidão e respeito. Faz uma respiração profunda e, quando for possível, pode abrir os seus olhos. Todos bem? Todos bem? Ok. Alguém quer compartilhar alguma coisa que sentiu, que viu? Não? Que- É, eu só vou falar que, mesmo já tendo consciência, só em fazer esse exercício e reconhecer, a gente já fica mais leve, a gente já fica mais consciente até do que já estava e emite assim mais um grau de gratidão. Uhum. É potente, né? Porque às vezes a gente agradece sem ter o foco na infância. Mas quando a gente vê que a infância deles foi muito mais dura do que a nossa, muda a perspectiva. E é exatamente isso, aumenta um degrauzinho, aumenta um nível de consciência. Muito bom. É isso aí. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Enxergar o quanto eles eram fortes, né? Para passar tudo que passaram naquela Hum, época, totalmente sem recursos, né? A minha geração já é só gratidão por eles ter sido essa família forte que foi. exatamente. Talvez a gente, no lugar deles, não tivesse dado conta, né? É isso mesmo. E o quanto, como eu falei ontem, né? O quanto as gerações vão passando e vão filtrando aquilo que não serve mais para a nossa evolução. Então, um avô, uma avó que apanhou muito na infância, vai passar essa agressão adiante? Vai, mas já vai passar filtrada. E aí, quem recebeu já vai passar filtrado de novo. Então, quanto mais gerações adiante, mais filtros são colocados, né? Mais filtros a gente consegue observar. E isso é natural, não é porque se você for ver, o nível de consciência tem aumentado desde muito pouco tempo. Então, ainda era muito inconsciente esse movimento de filtro, mas já acontecia, né? Ó, a Cláudia está contando aqui, minha mãe, deixa eu ver aqui, com 6 anos, começou a cuidar dos irmãos desde bebê. Minha avó tinha um filho por ano, minha mãe era a mais velha. Foram 14 filhos. Pois é. E isso era muito comum, né? Antigamente. Então, tinha-se muitos filhos e os mais velhos iam cuidando, principalmente as mulheres. Porque ainda nesse movimento machista e patriarcal, acreditava-se que os homens não tinham essa obrigação, só as mulheres, né? Tinham a obrigação de cuidar dos bebês. Então, além da criança, a gente ainda tem também essa questão do feminino e do masculino. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Tranquilo? Bebe uma aguinha para se hidratar, para essa consciência circular. Uma, Pode uma falar. coisa que inconscientemente eu carrego, a infância do meu avô, pai do meu pai, eu não sei como foi, né? Mas a do meu pai, quando ele teve paralisia infantil, o meu avô trancava ele
num porão e não deixava ninguém dar comida para ele. Tinha que esperar o meu avô sair de casa, a minha tia, que era mais velha que meu pai, e uma madrinha dele que alimentavam ele escondido do meu avô. Mas qual era a justificativa? Não, não sei, ele só trancava o pai. De ruim mesmo. Talvez a vergonha, né? Porque aquilo que a gente fala, né, como isso seria visto pelas outras pessoas. Meu filho está com paralisia infantil, talvez Sim, um preconceito. sim. É, é, isso acontecia muito, né? Mas isso eu já vi com questões da criança que nasce com alguma deficiência, né? Eles escondem e tranca num quarto e tal, mas alimenta. Só que eu acho que para ele era mais duro, né? Essa questão. Sim. Provavelmente. E se a gente for ver, ainda existem muitas culturas onde as meninas são obrigadas a casar com 10, 12 anos, que é uma criança ainda, né? Com homens Uhum. muito mais velhos. Então, isso ainda existe. Esse trauma, né? Essa questão do abuso infantil. Eu estou lendo, Paulo, aquele livro que você comentou na nossa última aula sobre as constelações e a medicina, Sim, né? Aí tem o relato daquela mulher que foi constelar porque não conseguia engravidar, enfim, né? E a avó dela é uma índia que tinha sido caçada no laço com pouquíssima idade para casar e de fato ter filhos. E aí, e muito jovem, tinha que engravidar uma vez, uma gravidez na sequência da outra, né? Muitas delas não ficaram. E isso, a pessoa que estava constelando, essa paciente, né? O quanto ela ainda estava com isso muito vívido dentro dela, 3 gerações depois exatamente. de que ela era muitas vezes feio engravidar e isso fazia com que o corpo dela rejeitasse. Exato. Então, é algo de hoje que vem de outras gerações. Então, Uhum. Sim, às vezes a gente não se dá conta que está carregando algo que no passado era comum, assim. sim. Em Paula, Oi. eu acho que dessas 3 gerações, talvez eu tenha sido a primeira que viveu realmente uma infância completa, né? Olha, Porque os pais e avós já começaram a assumir coisas de adultos já em idade muito tenra. Então, até essa noção de infância, ela mudou, né? E de como se trata, como sim, se leva. Então, sim, infância mesmo, assim, completa, e adolescência, eu acho que talvez tenha sido só eu. sim. E olha só, né, como é bom a gente reconhecer isso, porque pensa, uma criança que muitas vezes precisou começar a trabalhar ali com 9, 10 anos, a hora que ela se torna mãe e pai, ela já está exausta, né? Aquela pessoa, ela já está, tipo, vocês têm que fazer como foi comigo. Ou o extremo oposto, né? Eu vou fazer de tudo para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. É muito, muito interessante isso. É, Bom, eu vou seguir aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, depois é só levantar a mãozinha ou escrever que a gente abre de novo, tá? Um outro ponto importante, por que é extremamente necessário a gente olhar para a nossa criança interna se a gente é mãe e pai, tá? Vocês acabaram de fazer o exercício aí, vendo como que foi a infância dos seus avós, dos seus pais e a sua. E aí, o que que acontece? Quando a gente não olha para a nossa própria criança, qual é a tendência? Da gente jogar essas dores da nossa infância adiante. Então, a melhor forma da gente liberar os nossos filhos de carregar o que é nosso é olhando para dentro. Ah, mas o meu filho já é adulto. Não tem problema, porque existe uma. Lembra que eu falei ontem que a gente tem um campo de ressonância, Wi-Fi do universo. Então, quando as suas informações
vibram de forma diferente, isso também chega no seu filho que é adulto, na sua filha que é adulta. Não tem problema nenhum. E isso muda muito. Antigamente acreditava-se que o DNA, né, a genética, eles só conseguiam decodificar 2% da genética. Os outros 98% eles chamavam de genes lixo, tá? Que não carregava aquilo que a gente consegue apalpar, doenças físicas, cor do cabelo, cor da pele, coisas assim. E hoje em dia, a epigenética já consegue provar que não são genes lixo, muito pelo contrário. Esses genes, eles carregam informações transgeracionais, traumas, dores, tudo isso que a constelação já fala há muitos anos. Ou seja, se a gente muda a forma como a gente olha para a gente muda também a genética. Olha como isso é forte. Porque a maioria das coisas que são passadas adiante ainda não tinha sido estudado, que está fora do palpável, que é o subjetivo, que não é cor de cabelo, cor de pele, diabetes ou problema do coração. É muito além disso. Então, uma pessoa, por exemplo, que carrega um olhar para a morte, né? O que que é olhar para a morte? É você olhar sempre o copo meio vazio. É você olhar sempre a vida de um lado pessimista. Então, aí a pessoa se conecta com depressão, se conecta com vícios, porque os vícios são uma forma de suicídio inconsciente. Isso tudo é um olhar para a morte. E aí, o que que acontece? Lá na nossa infância, a gente tentou de todo jeito carregar e mostrar para os nossos pais o que eles não estavam conseguindo ver, assim como os nossos filhos fazem com a gente. Eu falei que eu ia pegar os livros, né? E eu acabei esquecendo. Deixa eu pegar aqui, peraí, para vocês. Depois eu coloco lá no grupo a foto. Esse autor, ele é um autor alemão. E ele escreveu, primeiramente, esse aqui, que é A Doença como Caminho, que fala exatamente da metafísica da doença. Esse aqui tá. Tem gente aqui que já fez estudo do livro comigo desse. Ele escreveu esse aqui, que é A Doença como Linguagem da Alma. E ele escreveu esse aqui, que é onde eu quero chegar, que é A Doença como Linguagem da Alma na Criança. Então, o que que a alma da criança está querendo contar para os pais quando ela adoece? Porque a criança, ela deixa de se amar, mas ela não deixa de amar os pais, porque ela sempre vai querer salvar os pais. E aí, essa aqui, que é, que é o complemento, que é a maternidade, o encontro com a própria sombra, da Laura Gutman, ela mostra exatamente isso. Como que é quando a gente se torna mãe ou pai, aqui ela foca mais na mãe, né? A gente tem a oportunidade de olhar para as nossas sombras. É um grande catalisador de sombras, a maternidade. E o que que isso significa? Que agora eu tenho que me haver com os meus monstros internos. Que agora eu tenho que me haver com o meu lado mais sombrio que eu tentava esconder. E quanto mais eu abraçar esse lado sombra, mais rápido e mais fácil ele vai ser dissolvido. Porque ele está ali só para me mostrar o que eu preciso ver. Em constelação, a gente fala, né?
para o sintoma. Eu agradeço pelo que você me proporcionou ver. Então, por exemplo, a pessoa vem constelar uma doença. Ah, coloco a doença para ser o representante para ser a doença. Ele vai mostrar tudo o que estava por trás. Ou seja, se não tivesse a doença, você teria visto tudo isso que estava por trás? Provavelmente não. Então a gente agradece. Obrigada pelo que você me possibilitou ver. Você já me mostrou, você foi o meu amigo, agora eu te deixo no meu passado como um aprendizado. E também assim é quando a gente tem essas questões de infância, ou seja, a criança ferida, ela não é nossa inimiga, muito pelo contrário, ela está querendo que a gente olhe para ela, acolha ela, né? Dê um abraço nela e cuide dela, porque agora que você é adulta e adulto, é a sua responsabilidade cuidar da sua criança. O que seu pai e sua mãe te passaram já foi o suficiente. Não cabe mais a eles cuidar de marmanjo e de marmanja. Agora é você que cuida. E o livro que a Andrea falou é esse aqui. É esse, né, Andrea? Constelações Familiares na Medicina, que fala sobre a parte mais de saúde, né? Então, assim, a importância da gente olhar para a nossa própria criança quando a gente é pai ou mãe torna-se ainda maior. Ah, mas eu não tenho filhos. Não tem problema. Sempre tem uma criança na sua vida. E você sempre pode ampliar o seu olhar para as crianças. Para vocês terem ideia, até pouquíssimo tempo atrás, coisa de 200, 300 anos, acreditava-se que criança até 2 anos não tinha alma. Então, você podia fazer o que você quisesse com a criança. Porque não tem alma. É por isso que é conhecido, né, que quando nascia filha mulher, ah, descarta, porque não tem alma. Não quero filha mulher, então descarta. Ou nasce com deficiência, ah, descarta. Então, ah, hoje em dia a gente já acha isso completamente um absurdo, né? Criança não tem querer, criança não tem voz. Hoje a gente passa e vê como que as crianças feridas aparecem nas constelações com medo, caladas, porque para elas, algo pequenininho se tornou grandão, porque na percepção dela, ela não tinha recursos neurais para dar conta daquilo. Como que isso chega para vocês? Alguma dúvida? Como que vocês estão? Falem comigo. Isso que você traz, Paula, dessas percepções que criança não tinha voz, criança não tinha vez, né? Há não muito tempo atrás, isso era tido como verdade, era tido como a melhor forma de educar uma criança. A minha geração, e não sou jovem, mas também não, né, não é tanto tempo atrás, ainda isso era tido como verdade, tipo assim, um olhar basta para entender que criança. Eu lembro que na casa dos meus avós, nós não sentávamos, quando nós éramos criança, na mesma mesa. A gente sentava, eu me lembro, na casa do meu avô, a cozinha, Pinheira no porão da casa, eles tinham feito a cozinha no porão, a mesa grande, na sala, na cozinha, enfim, gigantesca. E num lugar onde era a despensa, era a mesa das crianças. Então, eles nos serviam e nós, eu, as minhas irmãs e meus primos, comíamos lá e com a porta fechada para não atrapalhar. Exatamente, E aí dá, exatamente. e aí de dar pitaco numa conversa de adulto. Nossa, fica sem os dentes. Uhum. É, é interessante porque, eu não sei quantos anos você tem, Andréia, mas eu comentando, né, com os meus filhos, hoje em dia é muito comum
festa em buffet, né, infantil. Uhum. E onde eu morava, o primeiro lugar que teve um pouco desse conceito, que foi uma lanchonete, assim, a minha mãe fez meu aniversário lá de 9 anos, nessa lanchonete que tinha um parquinho desses de ferro, que tem na rua, né? E eles serviam, pagava por criança, e eles serviam ali os cachorro-quente, batatinha e tal, e tinha um bolo. Então a gente achava um máximo, porque eles estavam olhando para as crianças, né? Tinha um lugar para as crianças brincarem. E é isso que você falou, André, porque em gerações passadas, o que que acontecia? Criança era só sinônimo de atrapalhar, né? Ai, que saco, lá vem criança. E hoje, com o que eu já evoluí, o pouco que eu evoluí, mas já evoluí, nesse sentido de desenvolvimento, enfim, eu olho e penso que os meus pais, na verdade, quem conduzia tudo isso era muito mais a questão da casa da minha avó. Na casa dos meus pais não era tanto assim, mas eu marcava muito mais como era na casa dos meus avós do que na casa dos meus pais. Sim, É porque tanto. te machucava muito mais. E aí hoje, quando eu olho para a minha criança, encontro ela lá no escuro, como eu fiz ontem, calada, com medo, tem ligação total entre o que a gente nem submetido, mas o como conduziam com o que eu sinto, com o que eu vejo. E aparece muito nas minhas constelações o calar, o não ter voz, né? Uhum, Aparece da Clara Cristina a mesma coisa, não falar, né? uhum. Então é repetindo, ela carregando o que não é dela. E com todo o trabalho que eu já faço, e ainda isso reverbera com toda a força. Imagina se eu não fizesse nada. Exatamente, exatamente. E quanto mais a gente cava, quanto mais a gente trabalha, mais coisas vão surgindo, porque assim, a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, a gente ainda está num nível X de consciência. Então a prova é de primeiro ano. Quando a gente sobe um degrau, a prova vai ser de segundo ano. Quando a gente sobe mais um degrau, a prova vai ser de terceiro ano. Então, não adianta você chegar no nono ano querendo fazer prova de primeiro ano. Aí a gente fala assim, mas eu trabalho, 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 faço processo, faço terapia, faço isso, e, e não acaba nunca. É porque agora você já tem uma maturidade uma musculatura emocional muito mais resistente para fazer uma prova de nono ano, de colegial, enfim. Mas é um processo, é um degrau em cima do outro, uma jornada em cima da outra. É isso mesmo. É bem isso. É que nem eu disse hoje, e fui oportunizado para Clara hoje, né? Com 13 anos, fazer uma constelação da forma que foi feita, né? Pensar que daqui a 7 anos ela vai ter 20 anos e vai ser uma mulher muito mais resolvida, né? Do que Consciente. a mãe, do que a avó, do que a bisavó. É fantástico. Você acha que você teria maturidade de fazer uma constelação igual a Clara fez hoje, com 13 anos, Teco? Olha a Jamais, risada da Andréia. jamais, né? Eu Então, acho que quem é um pouquinho mais da minha geração aqui, nem ninguém faria. porque as gerações vêm mais evoluídas. Porque é aquilo que eu Eu falei ontem. tenho, Tem eu tenho certeza que muitas mães vão me chamar de louca. Nossa, com 13 anos você botou a menina constelar, tu é doida. Não, mas é um nível de consciência. E o que que É. acontece? Subiu para a nuvem, não só os ônus, mas subiram os bônus. Se a gente se trabalha, essas informações também subiram, como o que eu falei ontem. Então, quando vem uma geração posterior, faz o download dos bônus também, da consciência que foi trabalhada, né? A gente trabalha para que daqui 4 gerações as crianças não carreguem mais nada do que é nosso.
Então, a gente não faz esse processo de autoconhecimento para a gente faz para as próximas gerações. E é todo dia. A gente não constrói. A gente vive o quê aqui? 80, 90 anos é muito pouco. É muito pouco. Você não vai colher o que você plantou integralmente. Quem vai colher são as próximas gerações, assim como a gente colhe as coisas de gerações passadas. E tá tudo bem, é isso. É por isso que é sistêmico, porque é um sistema que passa adiante. Então, eu costumo falar que se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque o que eu já fiz até hoje, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. E, e é isso, eu fiz até onde eu consegui, eu dei o meu melhor. Então, por isso que a gente pode descer o chicote, como diz a Andrea, né? Ela chega em casa com a bolsa numa mão e o chicote na outra. Mas a gente pode? Chegava. Mas É. a gente pode baixar o chicote porque a gente dá o nosso melhor. E, e, e o que a gente faz é para os próximos. O que você faz aqui, Andréia, não é para você, é para a Clara, é para os filhos da Clara, é para os netos da Clara. O que a gente faz aqui é para quem vem depois. Ah, mas eu não tenho filho. Só que outras gerações surgem. Você tem sobrinhos, você tem afilhados, você tem, né? Então, é o que a gente contribui. Por isso que eu bato tanto na tecla de colocar a nossa voz no mundo, porque a nossa voz é o nosso legado. Imaginem se Gandhi olhasse e falasse assim: ah, eu não vou colocar minha voz no mundo porque a minha esposa não aprova, porque a minha mãe não deixa, porque o meu pai não quer. Imagina se Einstein falasse: ah, eu não vou criar a tudo que eu criei aqui, porque vai que eu desagrado alguém. Nós estava tudo lascado, né? Então, eles não fizeram para eles fizeram para as próximas gerações. E tudo isso a gente colhe hoje. Então, assim, se você tem medo de colocar a sua voz no mundo, de colocar o seu canto no mundo, de colocar o seu livro no mundo, de colocar seus cursos no mundo, reveja isso, porque pode estar sim associado a essas dores de infância que se você curar, se você tratar, vai, vai. E não só só a sua infância, as infâncias anteriores também. E para quem não estava ontem, esse mini curso são 3 dias, então amanhã é o nosso último dia. E aí eu vou, sim, oferecer para vocês, quem quiser aprofundar os conhecimentos, quem quiser aprofundar os estudos da criança interna e quiser continuar comigo na mentoria, daí eu vou explicar amanhã como que vai funcionar, mas só esse mini curso aqui já tem um monte de material muito valioso para vocês. Então, aproveitem esses 3 dias, as práticas principalmente, porque vale muito, muito a pena. E aí, quem quiser amanhã, eu vou explicar, vai ter um monte de coisa bacana, um monte de bônus, um monte de coisa legal para quem quiser continuar nessa jornada comigo e aprofundar ainda mais os estudos e as liberações aí da sua criança interna. Tudo bem? Pode falar. Paula, ontem de manhã eu fiz uma devolutiva para uma menina, aí na identificação do Enneagrama, ela seguiu tipo 2 autopreservação, e aí ela disse, eu comentei, se a gente vai olhar para a tua criança, onde você se tornou um tipo 2 a criança ferida e tal, e ela disse, nossa, André, eu trabalho há 4 anos em terapia para entender de onde vem essa minha necessidade extrema de ajudar tantos outros, de estar tão disponível, que ela começou a conversa assim, para mim, a ajuda é uma moeda de troca. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu não vejo por que tu não enxergar que precisa de ajuda, Ela é uma tipo né? 2 na Sim, lata. 2 autopreservação. Delas que ela fica chateadíssima, magoadíssima quando o esposo dela, às 4 da manhã, levanta para fazer entrega de verduras, que ele tem uma plantação de verdura e entrega nos restaurantes, quando ele, às 4 da manhã, prefere a ajuda do sócio dele e não a dela.
Como não vai querer a minha ajuda? Percebe a necessidade dela olhar para a criança dela, porque ela coloca em xeque o próprio casamento por não se Uhum. conhecer. E aí fica, ai, mas eu faço Ela, terapia, ai, mas eu faço não sei o quê. Sim, mas você olhou para isso? Você colocou a lupa na sua criança? Não. Então não vai adiantar e nada. ela vai assistir as aulas. Ela está no grupo. Eu mandei para ela o link, só que ela tinha a faculdade ontem, enfim. E aí a gente olhou um pouco para a criança do 2, trabalhamos ali um pouquinho sobre isso, e ela disse, nossa, mãe, entendi aqui o que muitas coisas que na terapia eu não estava conseguindo enxergar. E ela faz psicologia. Aí eu disse para ela, eu sei que os psicólogos muitas vezes não acreditam em constelação e tal. A gente conversou um pouco sobre isso. E ela disse, não é porque eu faço psicologia que eu não posso acreditar em outras coisas. Não é porque eu não faço que eu vou dizer que dá errado. Se faz bem, por que não fazer? E aí com ela é uma situação de trabalhar a criança, para ela trabalhar porque ela sente a necessidade, mas ela se sente desconfortável estando tão disponível. Só que ela não consegue fazer diferente porque é muito mais forte do que ela. Sim, sim, é uma força muito mais forte do que ela. E aí ela fica com raiva, fica criando doenças, fica colocando o próprio casamento em xeque porque ela não sabe de onde vem isso. E aí vive mais no 8 do que no 2, porque aí vai para pra um estado inconsciente, né? Uhum, E para um 4 também inconsciente, que também não é interessante. uhum, exatamente. É, Bom, alguém tem alguma dúvida? Como que tá? Como que vocês estão? Ontem, não? Tudo bem? Tranquilo? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Quan- assim, essa questão do, tipo assim, a pessoa não se sentir merecedora, é a questão da criança? Sim, pode ser também. Porque isso que a Andrea trouxe, né? Na casa dos meus avós, as crianças comiam fechadas na despensa, com a porta Certo. fechada. Você acha que uma criança que come fechada na despensa, ela se sente merecedora de comer na mesa principal? Não. E aí, quando ela cresce, ela vai se sentir merecedora de ter um bom relacionamento, de ter dinheiro, de ter uma boa casa? Não, ela sempre vai estar no quartinho da despensa da vida dela, né? Se ela não Ok, olhar para isso, ela vai achar que o lugar da vida dela é o quartinho da despensa, tá. em tudo, né? E o que que é o quartinho da despensa? Ah, eu só posso ganhar até X reais, até X mil reais. Mais do que isso, eu não posso. Então você vai lá, trabalha, trabalha, trabalha e ganha só X mil reais. Ah, eu só posso ter um relacionamento que o homem faz o básico do básico. Ah, então pronto. É esse que eu vou criar. Eu só posso ter amizades que eu me dou mais do que qualquer coisa. Então é isso que eu vou criar. Então é sempre o quartinho da despensa que eu mereço, entendeu? Uhum, perfeito. Na verdade, então, todas as vivências da infância que não foram agradáveis, que a gente, na verdade, se lembra, tem que voltar a olhar. E as que não lembra também, porque a partir de Tá, técnicas como a que a gente fez ontem, você vai certo, acessar informações que você não lembra, mas que estão aí, tá. tá? Que estão reverberando agora. Pra vocês terem ideia, imagina a quantidade de coisas que você sabe. Dimensionou? Imagina que você está colocando isso dentro de um pote, de um caminhão, de uma casa, sei lá. Tudo o que você sabe na vida, 50% você aprende até os 7 anos. Então, se você aprende até os 7 anos tudo o que você sabe ao longo da sua vida de 80, 90 anos, olha a quantidade de material que você tem quando olha para a criança interna. Ah, mas eu não lembro de tudo. E não vai lembrar mesmo. Você vai lembrar de 10, 15, 20% no máximo. O resto está só comandando a sua vida no piloto automático.
E aí, quando a gente, dentro da mentoria, o que que a gente vai ver? Inclusive, a origem da vida. Lá quando você foi concebido e concebida. Porque sim, isso faz muita diferença na sua vida. O jeito que você foi concebido, o que que sua mãe estava passando, o que seu pai estava passando na época, como foi a gravidez da sua mãe, como foi o seu parto, tudo isso influencia, tudo isso é dor da criança. Você foi separada da sua mãe quando você nasceu, você não foi separada, você ficou internada, você não ficou, como que foi? Tudo isso influencia. Os bullying que você sofreu na escola, porque bullying, uma geração atrás fazia parte do currículo, né? Hoje em dia que não existe, que isso é combatido, mas antigamente era é zoeira, foi mal, é zoeira, faz parte do currículo. Então a quantidade de bullying que a gente sofreu e que os nossos pais sofreram, isso conta e muito. E tudo isso a gente vai aprofundar e a gente vai constelar e a gente vai fazer técnicas de aprofundamento, de mergulho interno para a gente ir liberando tudo isso. No primeiro curso que eu dei de criança interna, em 2021, teve uma moça que fez o curso, eu nunca mais me esqueci. Ela falou assim: eu entrei nesse curso muito ressabiada, porque eu falei assim: eu não tenho problema nenhum com os meus pais, eu tive uma infância muito boa, para que que eu vou fazer? Mas vou fazer. E entrou. Meio assim, sabe? Vou ver, vou pagar para ver. Ela, depois da mentoria, ela sumiu. Ela desapareceu. Nunca mais mandou mensagem, nunca mais apareceu em constelação, sumiu. Depois de um tempo, ela reapareceu falando assim: eu precisei me recolher porque aquele curso mexeu demais comigo. Eu encontrei coisas na minha criança que eu não imaginava que existiam. E ela entrou no processo, ela comprou, que eu tinha, né, o pacote de 10 constelações, ela comprou, aí ela mergulhou de cabeça. Mas ela falou, eu precisei, naquele primeiro momento, digerir tudo aquilo, porque eu não fazia ideia. E um fato que me marcou na época era que, quando ia visita na casa dela, a mãe dela mandava todos os filhos irem brincar no quintal de terra que tinha para não incomodar. E ela via aquilo como uma oportunidade de liberdade. Uhul, vamos brincar no quintal. E a irmã dela via como a mãe querendo expulsar os filhos de casa. Ou seja, era o mesmo fato, a mesma mãe, a mesma visita, e cada criança tinha uma percepção diferente. Então, pode estar exatamente na mesma casa, os mesmos pais, tudo igual, mas cada um percebe diferente. Por isso que eu falei ontem, o mundo é neutro. Quem dá significado para ele é a gente. O mundo é neutro. Quem coloca o peso ou a leveza é a gente. E aí, quando com consciência, com maturidade, com recursos, você olha para a mesma situação e traz leveza, isso desarma os seus gatilhos e você pode fluir com mais leveza. Tudo bem? Todos estão bem? Alguém está, que nem a Luana ontem que falou, eu vou tirar minha criança do buraco. Ninguém está com a criança no buraco? Ótimo. Então, só tenho a agradecer. Esse foi o nosso segundo dia. Amanhã, no nosso terceiro dia, se vocês quiserem, eu coloco foto dos livros lá no grupo depois, que vale muito a pena. Amanhã, no nosso terceiro dia, a gente vai ver como a gente vai fazer para curar a nossa criança, as possibilidades de cura, mais uma prática, porque a pessoa aqui não pode passar sem uma praticazinha. E e eu vou apresentar para vocês, quem quiser continuar, como que vai ser a mentoria, tá bom? Então, Paula, oi. a Alexandra não conseguiu chegar a tempo, ela só quer dar uma boa noite. Oi, tudo bom, Ale? Bem, eu peguei o finalzinho. Ah, muito bom, depois assiste o gravado.
Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Tá aí na Beijo. comadre? Vim. Muito bom. Beijo. É, então, vou tirar uma fotinho. Quem tiver com a câmera fechada aí, puder abrir, fico grata. Se não, tudo bem também. Muito bom, gente. Muito obrigada. Fiquem bem, bom descanso. Obrigada de estarem aqui no sábado à noite. E amanhã tem mais. Obrigada, Josenira. Um beijo para vocês. Até amanhã.